Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Terceiro ano? Espero que sim! Já estamos quase chegando nas férias, né? Faltam só 2 dias, hoje e amanhã, tá bom? Bom, hoje é dia 29 de junho de 2020, dia 29, olha como tá pertinho as férias. E hoje, terceiro ano, a gente vai começar o nosso projeto literário. Aquele projeto da capa verde que vocês receberam. Vocês vão colocar o nome de vocês dentro, tá bom? Quando vocês forem iniciar as páginas, vocês vão colocar a data, tá bom? Então, se a gente está iniciando hoje, vocês vão colocar a data dia 29/6/2020, tá? E qual que é o primeiro livro literário que a gente vai trabalhar no projeto? Carta à Prefeita, do Fernando Carraro, né? Esse livro literário eu já tinha pedido para vocês lerem bem no início do ano, vocês lembram? Eu passei para casa para vocês realizar a leitura, para depois a gente iniciar as atividades na sala de aula. Porém, aconteceu alguns imprevistos e a gente não conseguiu iniciar na sala de aula. Então, nós vamos aproveitar esse tempo que temos agora para a gente fazer esse projeto, tá bom? Então, peguem primeiro o projeto literário da capa verde, tá? Coloca a data de hoje, 29 de junho. Todas as atividades que estiverem nesse projeto vai ser sobre o livro literário Carta à Prefeita, tá? Eu já conferi e são 8 páginas. São 8 páginas de atividades sobre esse livro literário, tá? Então hoje nós vamos fazer 4 páginas e amanhã a gente vai fazer as outras 4 páginas, tá bom? Então vamos lá. Quem já fez a leitura desse livro literário e recorda de todos os fatos que aconteceram na história? Vamos recordar um pouquinho? Bom, qual que é o tema do livro? O nome do livro? Carta à Prefeita. O que aconteceu nessa história? Era uma vez um menininho que se chamava Juninho, que quando ele estava indo para o primeiro dia de aula na escola, o que aconteceu? Ele morava em frente à escola e ele tinha que atravessar uma rua para chegar até a escola. Porém, ele não conseguia atravessar a rua. Por quê? Porque os carros passavam toda hora, ninguém parava, né? Não tinha como ele passar na faixa. E por que os carros passavam toda hora? Porque o semáforo da rua estava estragado. O semáforo é aquele sinal que a gente vê, que aparece verde quando é para passar, vermelho quando é para os carros parar e amarelo quando pede a atenção dos motoristas, né? Então, o terceiro ano ele não conseguia atravessar a rua porque o semáforo estava estragado por causa da chuva, né? Toda vez que chovia, ele relatou que o semáforo da cidade estragava. E aí, chegando na escola, ele chegou chateado, comentando com os colegas porque ele tinha demorado para atravessar a rua por causa do semáforo que estava estragado. E a professora vendo isso, qual que é o nome mesmo da professora? Professora Zelina, né? Isso, professora Zelina, é isso mesmo. E a professora Zelina da turma, percebendo o que o Juninho estava comentando, ela decidiu fazer uma aula sobre políticas públicas para contar um pouquinho, né, do serviço na cidade, sobre o governo, que eles que cuidavam desses problemas que aconteciam na cidade, eles que faziam as melhorias para a cidade, né? E aí o Juninho ficou muito empolgado, chegou em casa, comentou com a família, comentou com o pai, com a mãe, pensou nos problemas que tinha na cidade e até que o pai teve a ideia de convidar a prefeita da cidade, que é a prefeita, qual que é o nome dela? Mariana, prefeita Mariana. De convidar ela, né, para ela ir até a casa deles,
para o Juninho poder contar as propostas que ele tinha para melhorar a cidade. Isso porque a professora, me esqueci de comentar, a professora tinha pedido para eles buscar ideias, né, de melhorias para a cidade, que eles iam fazer um trabalho na escola. E aí ele foi, mostrou para a prefeita Mariana, ela foi até a casa dele, ele mostrou as propostas dele para ela achou muito interessante, voltou para a escola. E o que é que eles tiveram a ideia de fazer uma carta para a prefeita depois. Então juntaram todos os coleguinhas da turma, fizeram uma carta colocando todas as ideias deles, né, para melhorar a cidade e entregaram para a prefeita Mariana, que era a prefeita da cidade. E aí depois disso, a prefeita recebeu a carta, ficou em silêncio durante um tempo, o Juninho todo ansioso esperando a resposta dela, até que um dia ela bateu na porta da casa do Juninho e entregou para ele uma carta com a sua resposta. O Juninho levou para a escola, a professora leu junto com eles e lá tinha uma surpresa para eles, né? Ela preparou um concurso e quem vencesse esse concurso com a melhor ideia para a cidade, com a melhor proposta para a cidade, ia conhecer a Câmara dos Vereadores, ia passar um dia lá com ela e ela ia realizar a proposta do aluno. E aí depois, no finalzinho, escolheram 3 vencedores e o Juninho ganhou em primeiro lugar e ele ficou muito feliz, né? Tão feliz ele ficou que depois ele ainda disse que quando ele crescesse ele queria ser o quê? O prefeito da cidade ou o presidente da república. Presidente do país, né? Olha que legal. Bom, deu um tempinho aí da gente recordar a história, né? O que aconteceu, os fatos que aconteceram na história. Agora vocês vão abrir o projeto literário porque vai ter algumas questões pra gente responder, tá bom? Terceiro ano. E eu vou orientar vocês. Vamos lá? Eu já imprimi aqui as questões. Na primeira página, depois que vocês já tiverem colocado a data de hoje, 29 de junho, na primeira página tá pedindo para vocês escrever uma carta ao prefeito de Goiânia, solicitando uma melhoria para a nossa capital. Ou seja, assim como o Juninho e os seus colegas escreveram uma carta para a prefeita Mariana, né, sugerindo melhorias, o que ela podia fazer para melhorar a cidade, vocês agora vão ter a oportunidade de fazer o mesmo. Vocês vão escrever uma carta para o prefeito de Goiânia. Quem é o prefeito de Goiânia? O Iris Rezende. Então vocês vão imaginar, pense na nossa cidade, o que vocês acham que pode melhorar, o que vocês acham que pode ser feito para melhorar, se está faltando alguma coisa. Vamos lembrar um pouquinho das propostas que os alunos fizeram lá no livro, né? Eles sugeriram também para lazer uma quadra de basquete, né? Um espaço para jogar bola. Então agora vocês vão pensar em melhorias para nossa cidade Goiânia, e escrever uma carta para o prefeito da nossa cidade, que é o Iris Rezende. Então imaginem que ele vai receber sua carta, que ele vai ler sua carta e que ele poderia fazer isso que você está pedindo. Então vocês vão pensar nessas melhorias para nossa cidade e escrever essa carta para o prefeito da nossa capital, tá bom? Terceiro ano. Então pensem bem, pensem bastante que vocês vão escrever uma produção de texto, né? É uma carta como se fosse uma produção de texto. Como que vocês podem começar essa carta? Vou dar uma sugestão para vocês. Vocês podem iniciar o primeiro parágrafo da carta assim. Deixa eu pensar, por exemplo, me chamo, por exemplo, assim, olá prefeito, né? Olá prefeito Iris Rezende, tudo bem com você? Eu me chamo Scarlett, ou então eu me chamo Davi, ou eu me chamo Marcela, e eu estudo
eu estudo no 3º ano da escola SEI e estou escrevendo essa carta para você para sugerir algumas melhorias para a nossa cidade ou para a nossa capital. E aí vocês começam a escrever as ideias de vocês para melhorar. No final vocês agradecem pela atenção e finaliza a sua carta. Mas são ideias de vocês, tá? 3º ano. Depois de fazer isso aí na questão 1, de escrever essa carta para o prefeito da cidade, nós vamos para a página 2. Página 2. Qual é o assunto principal do livro? Qual foi o assunto principal do livro, 3º ano? Que toda a história e todos os fatos aconteceram de acordo com esse assunto. Foram as políticas públicas, né? As melhorias para a cidade, tá? Então, vocês vão elaborar a resposta de vocês, falando que era sobre políticas públicas, sobre as melhorias para a cidade, né? Lembrando, 3º ano, de sempre retomar a pergunta, ou seja, elaborar respostas completas, tá bom? Lembrando que toda a resposta a gente sempre vai iniciar com letra maiúscula, igual aqui, ó, carta à prefeita. O meu C da carta tá com letra maiúscula, por quê? Porque tá iniciando uma frase. E vocês iniciando uma resposta vão iniciar com letra maiúscula. Questão 2, da página 2. Qual é a função de um prefeito ou de uma prefeita? Se vocês não sabem, se não ficou claro de acordo com o livro, vocês podem pesquisar na internet também para saber qual que é, né, a função da prefeita de um município. Bom, 3º ano, de acordo com o livro, qual era a função da prefeita da cidade? Era fazer com que a cidade funcionasse direitinho. Então, a função do prefeito é fazer com que a cidade funcione direitinho, que todos tenham seus direitos, né? Que todos os moradores da cidade fiquem satisfeitos, tá bom? E questão 3. Encontre no livro literário palavras que você ainda não conhece e escreva-as abaixo. Depois, procure o significado no dicionário e escreva. Caso conheça todas, escolha algumas palavras do livro que lhe chamaram a atenção. Em seguida, escreva o significado conforme o dicionário. Então, 3º ano, aqui na questão 3, vocês vão procurar palavras diferentes que vocês encontraram no livro e que vocês não sabem o significado. E aí vocês vão anotar essas palavras e depois pegar o seu dicionário e pesquisar o significado dela, tá bom? Vamos agora para a página 3. Questão 1 da página 3, tá? Escreva o nome dos personagens do livro. Lembrando de sempre fazer respostas completas. Então, vamos escrever assim: os personagens do livro são. Quem são os personagens? O Juninho, o seu pai, a professora Zelina, a prefeita Mariana, os seus colegas. Qual é o nome dos colegas? E aí vocês vão colocar aí na resposta na questão 1, tá bom? O nome de todos os personagens que aparecem neste livro. Questão 2. Escolha seu personagem predileto e escreva sobre ele. De toda a história Carta à Prefeita, quem foi o seu personagem preferido, que você mais gostou? Foi o Juninho. Então você escreve: meu personagem predileto é o Juninho. Escreva sobre ele. Aí você vai falar: o Juninho era um menino curioso, um menino que reparava na sua cidade, reparava nos problemas da cidade, que foi buscar melhorias para a cidade, que estava ansioso para conhecer a prefeita, né? Então vocês vão escrever um pouco sobre como era o personagem que você gostou. Eu gostei da professora Zelina. A professora Zelina era assim, 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 tá bom? Trouxe a ideia de escrever a carta. A professora Zelina
contou para os alunos o que era um pouquinho sobre as relações públicas, então vocês vão falar um pouquinho sobre o seu personagem preferido do livro. Questão 4. Faça uma pesquisa sobre o autor do livro e escreva uma pequena biografia dele. Então vocês vão ter que pesquisar na internet sobre o Fernando Carraro, que é o autor desse texto. Ele que escreveu esse texto magnífico, né, que a gente leu. Então vocês vão lá na internet, vão pesquisar sobre ele, um pouquinho sobre ele, fazer uma pequena biografia da vida dele. Ou seja, Fernando Carraro nasceu tal dia, tal ano, estudou na faculdade tal, fez seu primeiro livro no ano tal, tá bom? Terceiro ano. Então vocês vão pesquisar um pouquinho sobre a vida do autor do livro. Vamos agora para a página 4. Página 4 é muito interessante, né? Terceiro ano, olha só. Colhe um envelope abaixo com uma carta dentro, escrita para um governante. Então vocês também vão escrever uma pequena carta, não precisa ser muito, uma pequena carta para o governante da cidade. Vão colocar dentro de um envelope pequeno. Ah, tia, eu não tenho um envelope. Pega um papelzinho, dobra, coloca a carta dentro e cola o envelope dentro desse espaço que tem aí embaixo na página 4, tá? O mais importante é vocês colar o envelope aqui dentro com a carta para o governante, tá? Na página 4 é isso que vocês vão fazer. Pesquisem quem é o governante da nossa cidade. Quem é o governante da nossa cidade? Quem é? Isso mesmo, não sabe? Pesquisa, tá? Terceiro ano. Ronaldo Caiado, que ele tá aparecendo aí várias vezes na televisão, né? Então vocês pesquisem sobre ele se vocês não conhecem, que é o governante da nossa cidade. E aí vocês vão escrever uma carta para ele e vão colocar dentro do envelope e colar o envelope aqui dentro desse espacinho, tá bom? Feito isso, terceiro ano, pronto, terminamos as atividades de hoje do projeto literário. Ah, tia, mas eu não me lembro da resposta da questão tal. Volta lá no livro, dá uma olhada lá no livro, tá bom? E qualquer dúvida vocês já sabem, é só me procurar, tá? Aguardo vocês amanhã. Beijos!